Olá! Nesse vídeo falaremos sobre fontes que geram perturbação, que gera onda, porém essa fonte ela está em movimento. Por isso que é uma fonte em movimento e a velocidade da onda que está se deslocando. Então vamos explicar isso com mais detalhes. Vamos começar com uma fonte que ela está parada. Ela está estacionária, ou seja, a velocidade é igual a zero. Então a fonte está parada e existe uma velocidade da onda. Então, olha o que acontece. Aqui está a fonte e ela se desloca a onda com uma certa velocidade. Perceba então que vão gerando ondas circulares, concêntricas. Então, esses círculos são todos concêntricos, onde o centro é a própria fonte. Então, nesse caso, é tranquilo. A gente já trabalhamos com esse tipo de fonte que está gerando a sua perturbação. Agora, vamos começar a movimentar a fonte. Então, vamos primeiro movimentar a fonte com uma velocidade. Mas essa velocidade ela é menor do que a velocidade da onda. Então perceba, vai ter a velocidade da fonte e a velocidade da onda no meio. Elas são independentes. Então aqui, a velocidade da fonte ela é menor do que a velocidade da onda. Vamos ver como é que fica essa situação. Aqui, a fonte se deslocando com uma velocidade e a onda ela se desloca. Só que a onda se desloca com uma velocidade mais rápida, olha só. Aqui é uma velocidade mais rápida. A onda aqui está se deslocando com uma velocidade mais rápida, enquanto aqui é uma velocidade menor. Então o padrão fica assim, Percebam que não são mais agora círculos concêntricos. Cada círculo desse ele vai ter um centro diferente, que é no momento em que a onda ela gerou esse novo pulso. Perceba que nessa direção as cristas estão mais próximas. Ou seja, o comprimento de onda é menor nessa direção. Aqui as cristas da onda estão mais separadas. O comprimento de onda é maior nessa direção. Então, é assim que fica a estrutura quando a fonte se desloca com uma velocidade menor do que a velocidade da onda. Vamos agora ver uma outra situação. A fonte continua se deslocando, porém, ela se desloca com uma velocidade que é a mesma da velocidade da onda. Ou seja, a fonte e a velocidade da onda têm a mesma velocidade. O que vocês acham que vai acontecer nessa situação? Quando as velocidades são iguais? Exatamente. O corpo, a fonte, se desloca juntamente com a propagação da onda. Olha só. Ela está se deslocando junto com a onda. Interessante, né? Perceba que aqui, então vai nessa parte onde a fonte está se deslocando, junto com a fonte fica uma sobreposição da perturbação que é gerada. Por quê? Porque a fonte gera perturbação, só que se desloca na mesma velocidade que ela. Então aqui, para trás não, mas nessa parte, ele há uma sobreposição dessa onda. Então, esse é o caso em que a fonte se desloca com a mesma velocidade que a onda. Onde que isso pode acontecer? Vamos dar aqui um exemplo. Um exemplo é o caso do que se chama da barreira do som, que nós vamos falar o que é a barreira do som. Isso acontece quando o avião supersônico é o avião que se desloca com uma velocidade mais rápida do que o som. O som tem uma velocidade, aproximadamente uns 343 metros por segundo. Ou em quilômetros por hora, o som se desloca assim com uma velocidade de aproximadamente 1.235 km por hora. Tem aviões, que são os aviões supersônicos, que se deslocam com uma velocidade maior do que a velocidade do som.
Vamos agora estudar só o momento em que esse avião está aumentando a velocidade e ele chega exatamente na velocidade do som. Ali acontece uma coisa que se diz que ele tem que ultrapassar a barreira do som. Vamos explicar o que é isso. Então aqui é o momento em que o avião está ultrapassando a barreira do som. Olha esse vídeo. O avião então está se deslocando. Momento aqui que ele passa a barreira do som. No momento que ele passa, aconteceu. Então vamos estudar o que é essa situação. Bom, nesse momento em que o avião chega exatamente na velocidade do som, acontece essa situação aqui, ó. O avião, ao se deslocar, ele gera ruído. Tem a turbina, tem todo o barulho do deslocamento dele. Esse som ele se desloca com a velocidade. Essa perturbação, esse barulho, ele se desloca com a velocidade do som, de 1.235 km por hora. Só que o avião está com essa mesma velocidade, então ele gera o quê? Nesse momento, gera aqui essa sobreposição de uma onda de pressão. Então, ali vai aumentando, né? O ar ele vai se chocando. Então, o que acontece? Nesse momento que a velocidade do avião está à mesma velocidade do que a onda, acontece aqui uma onda de pressão tão forte que o ar ele se condensa. Então, simplesmente foi o vapor d'água que se condensou. Então, forma uma nuvem, né? Simplesmente aqui, exatamente devido a essa condensação, a essa força de pressão, muitas partículas ali se chocando, acontece isso. E tem um outro processo também, né? Que quando acontece essa somatória aqui, essa onda de pressão, principalmente no começo da aviação dos aviões supersônicos, isso ele perturbava a sustentação do avião. Então, nesse momento, o avião ele tinha uma maior turbulência, né? Exatamente porque a corrente de ar sobre as asas, elas tinham ali essa onda de pressão mais forte. Então, parecia que o avião tinha que ultrapassar essa barreira do som, né? Mas isso não é real. Era simplesmente esse momento em que alterava a sustentação do avião. Tudo bem? Então, nós já estudamos esses três casos, que a velocidade da fonte está parada, a velocidade da fonte é menor do que a velocidade da onda e a velocidade é igual à velocidade da onda. Continuaremos no próximo vídeo falando sobre, na segunda parte desse vídeo, falando sobre quando a fonte se desloca com uma velocidade maior do que a velocidade da onda. Tudo bem? Então, até a próxima.